Alô, pessoas! Lá venho eu criar o pânico. Só que não, prometo. Venho apenas falar-vos aqui sobre um tema que eu defendo há imenso tempo e que, mais uma vez, tive o privilégio de experienciar, não é? Na pele. E então tenho ainda mais o reforço de que aquilo que eu já defendo, porque já vivenciava, continua a fazer super efeito. E isto, não baralhando mais aqui a questão, que tema é esse? É o poder da ressignificação. O poder da ressignificação acontece quando tu te permites viver uma situação que te traz um sentimento idêntico, mas de outra forma. Ou seja, nós quando vivemos um evento traumático, temos tendência a cristalizar naquele momento. E muitas das vezes não nos permitimos a viver novamente algo que achemos que vamos sentir a mesma coisa, porque estamos cristalizados lá no momento do passado, não é? E muitas das vezes depois trazemos isso na nossa vida e não nos permitimos a viver outras situações com medo do passado. E eu vivi mais uma vez essa situação quando agora fiz as minhas intervenções ao coração. Eu vou tentar deixar as fotografias, não sei se consigo, porque não sei se sei fazer isso, mas eu vou me esforçar. Então, na sexta-feira passada, no sábado passado, dia 8, fez um mês que eu fiz a primeira intervenção ao coração. E sexta-feira que vem, dia 14, faz um mês que eu fiz a segunda intervenção. Ou seja, eu fiz as duas intervenções em menos de uma semana entre uma e a outra. E aqui é que entra o poder da ressignificação. E entra o poder da ressignificação porquê? Claro que eu sou humana, claro que eu também tenho emoções, claro que eu também vivencio as coisas. Só que de alguma forma eu sinto que eu me dou ao privilégio de não ficar cristalizada nas situações. E esta foi mais uma delas. Claro que na sexta-feira a seguir a eu ter feito a primeira intervenção, quando recebi a chamada do médico a dizer-me: Ana, tem que voltar na terça-feira a seguir, a primeira coisa que eu disse foi: não vou. Claro que chorei muito, claro que neguei muito a vontade de voltar lá uma segunda vez. Porquê? Porque a primeira não foi fixe. Porque eu vivi coisas que poderiam ter virado traumas, até se eu não as tivesse ido ressignificar, mas na altura eu não tinha essa presença de espírito. Na altura, sejas tu que tu fores, sejas terapeuta, tenhas os imensos conhecimentos que tu tiveres, tu reages, não ages. Portanto, primeiro fui acordada com uma chamada do hospital. Depois essa chamada dizia: Ana tem que voltar na terça-feira para fazer a nova intervenção. Com a experiência que eu tinha tido da quinta-feira passada, não vou. Não quero ir. Não, o médico disse que não podia fazer mais nada porque me ia danificar o coração. Porque é que agora se lembraram que eu tenho que voltar? Não vou. E chorei muito. E quem me ouviu sabe que eu disse variedíssimas vezes que não vou. Mas depois eu tive que tomar em mim o meu adulto e tive que perceber que eu saí da primeira intervenção e uma hora após ter alta, eu voltei para a urgência do hospital, porque como não ficou em condições, como não deu para fazer melhor, eu voltei a ter uma crise. E então eu tive que pôr na balança o voltar a repetir aquilo tudo, de ter que ir para o hospital, ter que voltar para a reanimação, ter que passar por todos aqueles processos,
porque isso me aconteceu no próprio dia em que eu fiz a cirurgia, no próprio dia em que eu tive alta, uma hora depois de ter saído do hospital, e tive que colocar na balança, mais uma vez, o que é que tu queres fazer da tua vida? E mesmo pedindo para ter um tempo para pensar, e mesmo depois de ter esperneado muito porque não queria, e depois de ter falado com o médico também, e dele me ter, no fundo, explicado concretamente o que é que eles me tinham dito na última cirurgia e o que é que eu ia fazer na segunda cirurgia. De diferente, ou seja, o que é que tinha desperto na cabeça deles para que daquela vez me tivessem dito não podemos fazer mais nada, e depois, uns dias depois, agora sim vamos fazer. E isso tranquilizou-me, e isso de alguma forma fez-me ir ao meu adulto e decidir, certo? E precisei ali do espaço de 2 horas, não é? Para tomar uma decisão, para depois voltar a receber uma chamada do hospital e dizer: ok, contem comigo, terça-feira estou aí. É um processo, não é? Mas o que é que acontece aí no poder da ressignificação? Eu fui viver a mesma situação, não é? Eu fui fazer uma nova cirurgia, uma nova intervenção ao coração, mesmo porque, para quem não sabe, esta intervenção é feita através da virilha, ou seja, é-nos aberta um orifício, por assim dizer, numa das virilhas, e tudo o que é feito nesta intervenção é através daí, ou seja, são sistemas que são introduzidos dentro da nossa virilha, tubos e tubinhos e aparelhinhos que são introduzidos na nossa virilha de forma, na segunda intervenção, a mapear todo o meu coração, a mapear tudo o que estava ali à volta, para que se percebesse o que é que se passava. E isso da primeira já me tinha trazido a zona da virilha que ficou com um grande hematoma, a minha perna que ficou toda negra, à parte de todas as coisas, como eu já disse há pouco, de todas as coisas menos positivas que eu vivi, porque eu me senti mal no fim da primeira intervenção, eu senti-me mal quando me tiraram os pontos, e foi muito mal. Eu tive uma médica que chegou ao pé de mim e me disse: tu viste a luz neste momento? E eu disse: eu não vi luz, eu não vi nada, porque eu não tenho interesse em ir para lado nenhum, portanto só quero é voltar para casa. Portanto eu não vi nada. Eu tenho a noção que eu tive um estado de presença mental muito grande. Até mesmo durante a segunda intervenção, que durou muito mais horas, porque os médicos estavam não se percebia o que é que estava a acontecer, não se percebia porque é que aquilo não se conseguia resolver, e houve ali uma série de questões que... E não é fixe, porque tu estás o tempo todo acordada, porque tu sentes tudo, porque eu já tinha a perna moída da intervenção anterior, e eles foram moer no mesmo sítio, portanto a própria da anestesia local, porque aquilo é feito com uma anestesia local, foi ter que sendo dada de uma forma muito mais gradual, porque não se podia dar muita anestesia. Ainda assim eu tinha dor, portanto eu senti muita dor, eu senti muito desconforto, eu senti por 2 vezes que o meu coração literalmente apagou. Depois eu questionei a médica sobre isso e ela disse-me que sim, que realmente aquilo foi uma fração de segundos, mas eu praticamente apaguei, e eu estava consciente, eu tive consciência disso, porque o teu coração para, mas o teu cérebro continua a funcionar. E por 2 vezes eu senti o meu cérebro querer ir embora. E eu puxei-o, porque não era o meu intuito o cérebro se ir embora. Agora a questão é, tirando essa parte da intervenção dentro do bloco operatório, eu tinha ficado com uma experiência muito negativa do após, das 3 vezes que me senti mal. E a última, eu senti mal a 10 minutos de ter alta. Portanto, se eu não me tivesse permitido a ter ido viver aquela situação novamente, eu não teria conseguido ressignificar, e hoje